A humanidade está vivendo uma falsa paz. Nos últimos dias, foi divulgada a notícia de que a Rússia voltou a ameaçar os Estados Unidos e seus aliados. A poderosa Rússia, a histórica inimiga dos Estados Unidos. Veja, as ameaças do governo russo acontecem depois que o primeiro-ministro do Japão visitou a Ucrânia. Na verdade, o ministro japonês acabou fazendo o que outros países já fizeram, inclusive os Estados Unidos. Essa visita do primeiro-ministro à Ucrânia é mais uma estratégia política que busca isolar a Rússia ainda mais. Um isolamento político, militar e econômico. Veja, desde que começou o conflito na Ucrânia, a Rússia vem sofrendo com sanções econômicas. Por causa da guerra na Ucrânia, vários países decidiram cancelar seus negócios com a Rússia. Muitos especialistas afirmam que a economia russa não vai conseguir suportar por muito tempo. Para continuar mantendo a guerra contra a Ucrânia, será necessário muito dinheiro. Acontece que o governo russo tem buscado alternativas para superar as sanções colocadas pelos Estados Unidos e seus aliados. Um exemplo disso são as relações econômicas que a Rússia tem com a China e com a Índia. E o petróleo tem sido uma boa moeda de troca entre esses países. Vale lembrar que o governo japonês sofre pressão da China, uma pressão política por causa de Taiwan. O governo chinês considera Taiwan como parte do seu território, algo que os Estados Unidos discordam completamente. E aqui vale lembrar que a China tem se tornado uma forte aliada da Rússia. Veja, essa atitude do governo japonês em visitar a Ucrânia no meio de uma guerra foi considerada pela Rússia como uma afronta, uma provocação. Diante disso, o governo russo voltou a ameaçar os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Conforme podemos ler nessa matéria, Rússia eleva o tom de ameaça e diz que conflito com o Ocidente é quase uma guerra real. No entanto, as ameaças do presidente Putin não ficaram apenas nas palavras. O líder russo anunciou nessa semana que vai instalar armas nucleares táticas no território de Belarus, também conhecido como Bielorrússia. Belarus é um país que faz fronteira com a Rússia e com a Ucrânia. O acordo entre o líder da Rússia e o presidente de Belarus já foi firmado. Como podemos ler nessa matéria, Rússia vai posicionar armas nucleares táticas em Belarus, diz Putin, presidente da Rússia. Sobre as ameaças e os movimentos militares da Rússia, veja um trecho dessa reportagem. As ameaças de Vladimir Putin ressoam 2 dias depois que o presidente russo revelou planos para levar armas nucleares para Belarus. Hoje, o secretário do Conselho de Segurança do Kremlin fez uma ameaça direta. Nikolai Patrushev declarou que as armas russas são capazes de destruir qualquer adversário, inclusive os Estados Unidos. Com isso, a Rússia acaba aumentando a pressão contra os Estados Unidos e a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Segundo o presidente Putin, instalar mísseis em Belarus é fazer a mesma coisa que os Estados Unidos sempre fizeram, pois há muito tempo os Estados Unidos implantam armas nucleares no território dos seus aliados. Também nessa semana, os militares russos fizeram um novo exercício militar. Seus navios dispararam mísseis nucleares em direção ao Mar do Japão. Conforme podemos ler nessa matéria, Rússia lança mísseis de cruzeiro e atinge alvo a aproximadamente 100
100 quilômetros em teste no Mar do Japão. Veja, esse treinamento pode ser entendido como uma resposta da Rússia por causa da visita do primeiro-ministro japonês à Ucrânia. E como nós já sabemos, a operação militar da Rússia na Ucrânia continua intensa. E não existe até agora nenhum sinal de quando essa guerra vai terminar, se é que vai terminar. Digo isso porque o conflito na Ucrânia envolve muitos fatores. Fatores ideológicos, políticos, militares e estratégicos. Uma prova disso é como os Estados Unidos e os países da OTAN estão indiretamente participando desse conflito. Uma participação que se dá através do envio de armas e dinheiro para o governo ucraniano. Algo que o líder da Rússia critica e condena. Segundo o presidente Putin, os Estados Unidos e seus aliados não querem acabar com a guerra. Isso porque enviar armas e dinheiro para a Ucrânia é manter o conflito sem solução imediata. Veja, com essa participação indireta no conflito, os Estados Unidos e a OTAN podem acabar provocando uma guerra nuclear. Para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo hoje, devemos olhar para o passado. Veja, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os Estados Unidos e a Rússia testaram suas bombas nucleares. Começava então a chamada Guerra Fria. Os Estados Unidos e a antiga União Soviética, hoje conhecida como Rússia, começaram uma guerra ideológica. Uma guerra entre o sistema capitalista e o sistema bolchevista soviético. Essa disputa foi um dos motivos da criação da OTAN em 1949. Americanos e europeus se uniram com o objetivo, segundo eles, de salvar a ordem política e econômica mundial. Para essa nova organização que surgia, era necessário proteger a ordem democrática contra o perigo que representava a antiga União Soviética. Veja, depois que o Estado soviético chegou ao fim, em 1991, vários países se uniram e se tornaram membros da OTAN e aliados dos Estados Unidos. Com isso, o governo americano viu a chance de implantar sistema de mísseis nucleares bem próximos da Rússia. Mas por que estou colocando essa breve análise histórica? Como falei antes, é apenas para que a gente possa entender um pouco o que está acontecendo na Ucrânia. Por um lado, estamos vendo a Rússia, que se diz ameaçada pelos Estados Unidos e pela OTAN. E, por outro lado, estamos vendo o governo americano e seus aliados afirmando que querem defender a democracia. Uma coisa parece certa: a humanidade está em perigo. O cenário mundial é assustador. Um conflito nuclear está sendo preparado. A tecnologia avançada das novas bombas nucleares é capaz de destruir nosso planeta várias vezes. Veja, se na Segunda Guerra Mundial cerca de 50 milhões de pessoas morreram no conflito, nos dias atuais seriam bilhões de pessoas que perderiam a vida. Não resta dúvida, uma terceira guerra mundial será o início do fim da civilização humana.